Primeiramente, agradecer a Deus e a Jesus e a essa casa, para nos permitindo trabalhar na seara do Mestre. E que nós possamos assimilar a harmonia e a serenidade que com certeza está nesse ambiente, trazer para o nosso coração, para a nossa mente, para que nós possamos nos melhorar com as ferramentas que vamos colocar aqui nessa noite, para a gente trabalhar em nosso cotidiano, lá fora na nossa vida de relação. No livro chamado Evolução em Dois Mundos, que é um livro da série conhecida como série André Luiz, no início dele, sob o título Nota ao Leitor, André Luiz vem nos informar que a civilização já progrediu de forma esplêndida, mas que a parte moral ainda deixa a desejar. E ele nos dá alguns exemplos. Ele disse que a medicina já sabe regular os fluxos sanguíneos, porém, ela não tira o coração do cárcere de sombras. Diz também que já realizamos maravilhosas cirurgias nos olhos, mas essas cirurgias não tiram de nossos olhos a visão das trevas. E ele afirma ainda que há fantásticos implantes ortopédicos, mas questiona: e as lesões dos sentimentos? Afirma ainda: controla-se o metabolismo, mas questiona: como anular as síndromes da aflição e da loucura? Em outra obra da mesma série, intitulada Entre a Terra e o Céu, Dr. Haroldo Dutra Dias utilizou a introdução dessa obra para fazer alguns comentários. Aí ele fala, o enfoque dele, o objetivo dele era acordar, entre aspas, os pais para a educação infantil, ou infanto-juvenil. Mas cabe perfeitamente para nós, em questão de educação. Só que no nosso caso de adultos, autoeducação. E ele então, na introdução que é feita pelo benfeitor Emmanuel, ele faz algumas colocações, que nós vamos fazer referência aqui. Em um momento ele diz que ninguém suicida porque não conhece ou não é um especialista em arte. E ninguém toma antidepressivo porque não sabe resolver uma equação matemática. Mas as pessoas adoecem e chegam ao extremo do suicídio por problemas relacionados aos sentimentos. E então ele usa da introdução do Emmanuel uma frase que diz o seguinte: os nossos velhos problemas de amor e ódio, de simpatia e desafeto, que nos angustiam e nos martirizam. Então, com esses dois exemplos de dois livros da série André Luiz, que foi escrita entre a primeira metade do século XX e o início da segunda metade, dá para a gente deduzir que a civilização realmente avançou do lado material da vida. A evolução se deu mais pelo lado material da vida até os dias de hoje do que propriamente pelo lado moral e espiritual. Então hoje, em tempos de transição, o que nós podemos deduzir? Que falta a nós, que somos os habitantes do planeta Terra, nos empenharmos em viver aquilo que objetivamente já foi
avançado em termos tecnológicos, por exemplo, em termos materiais para nós. E essa educação se dá através do nosso empenho pessoal. Por isso, para dar continuidade à ideia, nós vamos citar aqui uma pequena historinha. Essa historinha tem várias variações dela, com a mesma fundo moral. Diz que um velho índio, estava conversando com alguém e estava expondo os seus conflitos internos. Então ele virou para a pessoa e disse o seguinte: dentro de mim existem 2 cachorros. Um é dócil e bom. O outro é mau e cruel. E eles vivem a brigar. O interlocutor então pergunta para ele: qual dos 2 ganha a briga? E ele responde: aquele que eu alimentar. Então, com essa conclusão, dá para a gente entender perfeitamente que essa parte espiritual e moral, o uso de tudo que foi colocado à nossa disposição até hoje, que a inteligência humana botou à disposição da população mundial da Terra, só vai ser bem usado em favor do ser espiritual que nós somos, se nós alimentarmos o lado correto da questão. Então, a quem alimentamos? É uma questão pessoal, da nossa própria intimidade. Tudo está à nossa disposição no mundo. Tudo está à disposição do espírito imortal que realmente nós somos. Como então vamos nos educar para que a gente possa se elevar dentro desse planejamento encarnatório que nós estamos vivendo? Opções. Porque quando Emmanuel diz que os nossos são problemas velhos de amor e ódio, que são 2 extremos, de simpatia e desafeto, quer dizer para nós que vem rolando há muito tempo essas questões subjetivas e que nós, no século 21, o milênio do Espírito, o século importantíssimo para a transição planetária, nós devemos trabalhar em nós essas questões. Como? Então, vou dar 2 exemplos e a gente vai ver que já estava colocado para o mundo há muito tempo. Porque um deles veio antes de Cristo. Os precursores da doutrina espírita, como vem colocado na codificação, quando fala em Sócrates e em Platão, que as ideias já existiam desde aqueles tempos. Mas nós vamos fazer uma colocação aqui a respeito do discípulo de Platão, chamado Aristóteles, que na observação dele, naqueles tempos, lá na Grécia Antiga, ele desenvolveu um método chamado lógica, aonde se discutia uma ideia e só podia se colocar a ideia no nível da intelectualidade. Aquele que discorresse a respeito da ideia e que fosse o que mais convencesse e comprovasse o que ele estava dizendo, ficava com a razão. Por quê? Porque as emoções não podiam ser usadas. Era só o lado racional da questão. O convencimento tinha de ser racional. E a lógica, então, não é uma ciência. A lógica é um método criado por Aristóteles, um filósofo de tempos anteriores ao Cristo. Podemos citar também que nós
podemos usar como critério para a nossa autoeducação uma fala de Paulo de Tarso aos Tessalonicenses, quando ele diz um aconselhamento, uma linhazinha de nada, mas muito importante. Quando ele fala assim: examinai tudo, retende o bem, ou retende o que é bom. Então, outro tipo de conselho, muito parecido com o de Aristóteles, nos exortando a usarmos a razão. E é isso que nós vamos iniciar, então, essa fala sobre a prece como terapia da alma. O critério, o método empregado será esse: examinar o que temos a respeito, algumas coisas naturalmente, porque a literatura é muito vasta que fala a respeito, para que nós possamos reter, cada um de nós em particular, que tem sua própria história evolutiva, reter aquilo que naquele momento vai ser bom para o trabalho de educação do espírito. Então, como eu disse, a literatura é muito vasta. E nós vamos então usar aqui apenas literatura do universo espírita. Dentro dessa literatura do universo espírita, naturalmente a gente deve sempre começar pela base. Então vamos começar falando sobre as obras básicas, que são as 5 obras kardecianas. Então nós vamos começar usando o Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro que muitas vezes é criticado, porque entendem muitas pessoas que não teria necessidade desse livro, já que a Bíblia contém 4 evangelhos. Mas, quando Kardec começa a obra, na introdução, com o subtítulo Objetivo da Obra, no primeiro parágrafo, ele já se explica e coloca lá para nós que tem 5 momentos nos evangelhos e que ele escolheu para fazer o Evangelho segundo o Espiritismo o último item, que é o senso moral. As instruções sobre moralidade que Jesus colocou, que foram escritas nos evangelhos. E segundo Kardec, ele usa uma figura de linguagem muito importante, porque ele fala assim, ele vem falando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala que os ensinamentos morais de Jesus é um terreno comum onde todas as religiões podem se encontrar. Então, enquanto as outras 4 partes que contém nos evangelhos são objetos de controvérsia, de entendimento diferenciado, dependendo da ramificação religiosa, da crença da pessoa, o senso moral é comum a todos. Então ele chama de quê? De terreno comum onde todos podem se encontrar naturalmente de forma pacífica. E também ele usa uma outra metáfora interessante, que ele fala que é a bandeira. A bandeira que pode proteger a todos, sejam quais forem suas crenças. Então, para a gente entender perfeitamente o que ele está querendo dizer ali, que nós estamos seguros dentro do senso moral do Cristo, com um terreno debaixo do pé, a gente tem onde pisar de forma firme e segura, e temos uma proteção em cima da nossa cabeça. Porque a bandeira é um símbolo. O que ela representa? Uma tranquilidade, uma serenidade para aqueles que estão debaixo daquela bandeira. Exemplo, jogo de futebol. Cada time não tem uma bandeira? A pessoa que torce para um time se sente tranquilo se ele estiver do lado onde a bandeira dele prevalece. Porque aí, se tiver briga, confusão, ele não vai para o outro time adversário.
Se nós estamos num país estrangeiro e tem lá tem um consulado de países estrangeiros, como é comum acontecer, dentro daquele local, a lei que prevalece é daquela bandeira que está tremulando lá no mastro. Se a pessoa sair do portão para fora, ela está sujeita às leis do país que ela está visitando. Mas ali dentro, a lei que prevalece ali é a lei da bandeira que está em cima. Então a gente vê que a figura usada por Kardec é uma figura importante para nós. Porque o senso moral do Cristo é um terreno onde nós podemos pisar, que ele é firme, que ele não vai desmoronar. E tem a proteção da bandeira, onde todos que possam se sentir abrigados nela. Então, de uma certa forma, nós podemos dizer que o Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro todo, ele se converte em prece, porque ele está nos dando um indicativo de como seguir os ensinamentos morais de Jesus. Jesus, que para os instrutores da vida moral foi colocado que ele é o nosso guia e nosso modelo. E ele próprio disse: eu vim para fazer a vontade do Pai. Nós vamos usar agora como uma obra subsidiária, para completar esse raciocínio, uma fala de um livro chamado Leis Morais e Saúde Mental. Esse livro, ele nasceu de uma série de artigos que um médico, psiquiatra e psicanalista da Federativa do Rio Grande do Sul escreveu para um jornal espírita lá. Depois eles pegaram todos esses artigos e compilaram num pequeno livro. Então ele diz a respeito da prece, ele diz o seguinte: que existe uma oração que se dá sem palavras. Viver pode ser uma maneira de orar. Então ele está querendo dizer que se nós colocarmos significado em nossa vida, nós estamos, então, vivendo de uma forma e orando de uma forma que não precisa colocar palavras. E ele continua que quanto mais significado colocamos em nossa vida, mais nós vamos viver num estado interior de gratidão perante as coisas. E aí ele conclui: encontrar significado do que fazemos é alcançar um estado de oração na percepção das coisas. E agora, voltando para o Evangelho segundo o Espiritismo, apesar de todo ele falar do ensinamento moral do Cristo, os 2 últimos capítulos especificamente falam a respeito da prece. Então nós vamos encontrar no capítulo 27 sobre o título Pedi e obtereis. Então ali ele vai falar sobre prece. Dentre os subtítulos que ele coloca sobre qualidade da prece, sobre eficiência da prece e ação. Então nós vamos, por amostragem, falar a respeito de um deles, porque o tempo não permite que falemos em todos. Então nós vamos falar sobre qualidade da prece. Todo mundo que tem uma certa intimidade com o Evangelho segundo o Espiritismo sabe que inicialmente ele coloca algumas passagens evangélicas e depois ele discorre a respeito do assunto. Então, falando sobre qualidade da prece, primeira coisa que ele coloca é que Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Então, primeiro, ele cita que Jesus falou: quando orardes, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Está nos evangelhos. Depois ele dá outro aconselhamento: não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. E depois ele
vai falar a respeito do perdão. Que Jesus discorreu muito a respeito do perdão no senso moral dele. Então ele falou que antes de orardes, se tivermos qualquer coisa contra alguém, é necessário que a gente primeiro perdoe antes de fazer a oração, porque a Deus agrada um coração purificado. E depois ele fala a respeito do orgulho e da humildade. Então ele vai dizer: orai enfim com humildade como publicano, mas não com orgulho como o fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Não é o que nós fazemos, né? O negócio nosso é procurar. Se a gente se compara com alguém, a gente sempre está querendo estar um passo à frente do outro, né? É por causa da nossa imaturidade psíquica. Mas o aconselhamento de Jesus é esse. É a gente usar da humildade, treinamento, né? A humildade que vai realmente nos colocar. Então a gente sempre procurar aquilo, porque o que é bom em nós já está resolvido. Já está resolvido. O que é que nós precisamos de correr atrás? Daquilo que não está bom em nós. Está em coerência o que ele fala, né? E nesse capítulo ele ainda realça, porque no capítulo 28, que vai falar sobre coletânea das preces espíritas, então ele dá vários indicativos de prece para nós. Mas nós vamos fazer referência aqui à oração do Pai Nosso. Que a oração do Pai Nosso, segundo os instrutores espirituais, ela é o mais perfeito modelo de síntese. Ela é sublime, é uma oração que foi colocada para nós por Jesus. Emmanuel vem nos dizer, no livro Fonte Viva, através das mãos de Chico Xavier, que quando nós, que nos dizemos cristãos, pronunciamos a expressão Pai Nosso, nós estamos admitindo não só a paternidade de Deus, mas estamos admitindo que todos nós somos irmãos. Então aí é um item para a gente raciocinar. Como eu vejo, como eu sinto aquele que é meu irmão, indistintamente. E aqui ele não está fazendo exceção. Todos, sem exceção, são filhos de Deus, então todos são irmãos. E isso aí, quando a gente fala que há sinceridade na prece que nós fazemos, né? Que ela não é feita de forma mecânica. A gente está se entregando na prece. Então ali nós estamos admitindo, ao dizer Pai Nosso, que Deus é nosso Pai. E portanto todos nós somos irmãos. Divaldo Franco, em um seminário que ele fez sobre mediunidade, ele faz uma observação. Que muitas pessoas dizem que a oração do Pai Nosso é uma oração mística. E ele faz uma observação. É só mania de falar mal. A oração do Pai Nosso, ele aconselha que nós usemos para a gente treinar a concentração. E dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, a própria espiritualidade mandou Kardec colocar cada item do Pai Nosso tem uma descrição, uma análise daquela síntese. E é maravilhoso. Então a gente pode usar isso como livro de cabeceira e fazer meditação na hora de dormir, né? Uma concentração para a gente internalizar o que Jesus quis dizer. E foi aconselhamento da espiritualidade superior que ele fizesse isso. Tal a importância que tem para nós o entendimento dessa oração. E o doutor Sérgio Luiz
falando a respeito, mais um complemento do livro dele, Leis Morais e Saúde Mental, ele vai falar que se o coração está envolvido, que a atitude nossa deve ser de entrega. E aí ele faz 3 observações. Primeiro ele diz, saber entregar-se a Deus é uma qualidade que demonstra confiança e humildade. O humilde confia, por isso ele sabe orar. E aliás, Jesus exaltou essa qualidade, essa qualificação, e chamou os humildes de bem-aventurados. É o primeiro degrau da escala evolutiva para que a gente consiga se aproximar da divindade. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, de todas as bem-aventuranças que ele colocou como condição para a gente atingir qualquer outra e se aproximar de Deus, é a humildade. Mas existem os extremos. Então, o que temos no outro extremo? O orgulhoso, o indivíduo orgulhoso. Quando falamos assim, é a forma objetiva da questão. Então, nós não estamos falando porque sabemos que todos nós ainda somos muito orgulhosos. Somos cheios de imperfeição e o orgulho, que é o pai de todos os defeitos, é um deles. Não podemos negar que somos orgulhosos. Em qual escala nós estamos do orgulho? Mas o indivíduo extremo, vamos colocar assim para didaticamente ser compreendido, extremamente orgulhoso, ele só confia em si. Então, quanto mais orgulhoso o indivíduo é, ou nós somos, menos confiamos, inclusive na divindade. Por isso, o orgulhoso ele não se entrega nunca. Então, quando ele ora, ele faz como um ato exterior de fachada. É um exercício superficial da mente. Não consegue atingir o coração. Então, se estamos nesse patamar, temos de trabalhar para que os sentimentos possam aflorar em nós. Ou diminuir o nosso orgulho, né? E tem também, no outro extremo, nós vamos encontrar os egoístas, que é o outro pai das nossas imperfeições morais, o egoísmo. O egoísta, quando ele ora, ele sempre está pedindo alguma coisa e dificilmente agradece. Então, as pessoas egoístas sempre ficam centradas em si mesmas. Nunca sai do círculo vicioso do eu no centro. Estamos falando de forma objetiva, viu, gente? As pessoas extremamente egoístas. Então, podemos dizer que na escala de 0 a 100, a gente está em caminho entre o 0 e o 100. Cabe a cada um de nós descobrir em qual patamar nós nos encontramos e trabalhar para que a gente possa diminuir nessa escala que não é boa para ninguém, né? Então, ele diz que se a gente souber se entregar na oração, nós vamos ter um atributo que vai demonstrar para nós o quê? Maturidade psíquica. Como que a gente sabe se a gente tem um certo grau de maturidade? Quando a gente sabe se entregar para a divindade. E essa maturidade, então, vai dar para a gente o quê? Noções dos nossos limites, da nossa estatura espiritual. Quanto mais maduro o ser é, mais noção do limite próprio de humano ele tem. Então, sabe o quê? Que ele tem um limite. E que esse limite, sozinho, ninguém vai poder fazer nada. Só os imaturos psíquicos que acham que se bastam. Que são o quê? Independentes. Hoje, o mundo, mesmo o mundo prático, já entendeu uma coisa. Não é mais independência. É interdependência. Você vê que as noções espíritas estão avançando para o mundo material.
os grandes homens de negócio do mundo já descobriram que o modelo mudou. Não tem mais aquela hierarquia rígida do passado. Eu mando e você obedece. A empresa nasceu com o tataravô e está lá no neto, no bisneto, do mesmo jeito que sempre foi. Não existe isso mais no mundo. Acabou. A interdependência, a tecnologia veio trazer isso para a gente. E emocionalmente, psiquicamente, moralmente, também somos interdependentes. Nós nos alimentamos uns dos outros. E quem entende isso tem maturidade psíquica. Ninguém se basta. Nem entre nós e nem principalmente em relação à vida, que é a divindade. Examinando o livro dos Espíritos, que é a obra básica, é a base da base, porque toda a codificação nasceu dele. Então, na terceira parte do livro dos Espíritos, vem nos falar sobre as leis morais. Porque todas as leis que existem no mundo foram criadas por Deus. Muitos homens por aí não sabem disso. E se intitulam autor de leis, mas estão enganados. Eles descobriram que está na natureza, mas a lei já existia. Foi criada por Deus. Todas as leis físicas foram criadas por Deus. E as morais também. Então, como essas leis morais que estão na terceira parte do livro dos Espíritos vai responder para nós 3 questionamentos. Primeiro deles vai responder para nós o que é lei moral. O conceito. Que a resposta está no primeiro capítulo, quando fala da lei divina ou natural. Depois tem outro questionamento. Quais são elas? Do capítulo 2 até o 11, ele descreve de uma forma didática quais são as leis morais. E cada uma delas tem relação. Ou do indivíduo com Deus, ou consigo mesmo, ou com o próximo. A interdependência está aí. Então responde a essas questões. De maneira especial hoje, pelo tema, a primeira lei colocada por Kardec, que é a lei da adoração, que tem um subtítulo lá que fala sobre prece. E por fim, como praticar, que aí é a parte que cabe a nós saber usar tudo de lei que foi colocado à nossa disposição, para o nosso burilamento pessoal. Aí é o último capítulo do livro, que vai falar da perfeição moral. E dá para nós como chave o conhecimento de si mesmo. Porque é a chave para que nós possamos praticar as leis da forma devida. Então, voltando ao segundo questionamento, quais são as leis morais? E falando basicamente a respeito da lei da adoração, que é a lei, uma das leis aonde os homens têm deveres para com a divindade, que são 2. Primeiro, a adoração, e a segunda, a lei do trabalho. São deveres do homem para com a divindade. Então, no item que fala sobre prece, que é as questões 658 a 666, nós vamos destacar a questão 660, quando Kardec pergunta: a prece torna melhor o homem? E eles respondem: sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-los. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Então, em momento nenhum aqui
ele falou que vai tirar os problemas da nossa vida. O que ele falou? Torna melhor? Sim, porque faz com que a gente entenda e tenha força, resistência para as tentações do mundo. Porque as nossas imperfeições desembocam em tentações. Que a gente o tempo todo, vamos lembrar dos 2 cachorros que viviam dentro do índio velho lá, que vivem dentro de nós também, o tempo todo em luta. Se eu devo ou não devo fazer, isso, aquilo ou aquilo outro, se eu devo ou não devo falar. Então o tempo todo a lei do livre-arbítrio está presente em nossa vida, muitas vezes de forma até automatizada. Porque quando nós já vencemos determinados itens, a reação nossa é tão espontânea que ela é um automatismo. A gente não raciocina, não pensa para fazer, porque a lição já está aprendida. Então, quando ele diz isso, que os espíritos vêm assistir para que nós possamos ter força moral para passar pelas problemáticas da vida, é porque nós precisamos desse tipo de instrumento para o nosso aperfeiçoamento moral. É só através da prova é que nós vamos conseguir entender se aprendemos ou não determinada lição. Porque muitas vezes a gente acha que aprendeu. Na hora que chega na encruzilhada da vida, a prova aparece e fala, ih, não aprendi ainda. Errei de novo. Mas é assim que a gente aprende. E as oportunidades vêm, né? Várias oportunidades. Mas, como a interdependência é muito importante para nós, a assessoria divina está sempre presente. Nós precisamos, então, nos ligarmos a ela, porque elas estão tentando nos ligar a nós, através da sintonia. O doutor Sérgio, sobre essa questão, ele deu um depoimento no livro dele. Então ele conta uma parte da história da vida dele, dizendo que a família dele sempre teve um diferencial, que era ser espírita, e que o destaque lá era a mãe, que a mãe dele era profundamente espiritualizada. E que essa espiritualização dela, que ela era espírita em pensamento, em sentimento e em atitude, e em ações. Então ela iria influenciar a vida de todos da família. De forma que ir à escola regular para eles, ou ir à casa espírita, tinha o mesmo peso. Eles foram criados dessa forma, frequentando a escola regular para se intelectualizar e se profissionalizar, mas alimentavam o espírito. Desde cedo sempre frequentaram casas espíritas. E ele disse que quando ele fez 14 anos, ele foi convidado a participar de uma equipe que fazia trabalhos visitando famílias que por um motivo ou por outro não podiam frequentar casa espírita. Era chamado de os caravaneiros. E ele conta que chegando em uma casa, eles descobriram, ele levou um choque, porque ele tinha 14 anos. Chegou lá, tinha um rapaz que tinha 26 anos de idade, mas tinha idade mental de 2. E que esse rapaz, ele era um quadro de agitação e de agressividade, ao ponto da mãe dele ter que acorrentá-lo. Ele estava acorrentado porque se soltasse, ele agredia as pessoas, agredia a si mesmo e quebrava a casa toda. Então a mãe o mantinha acorrentado. E ele levou um choque quando isso aconteceu e pensou, não falando nada com os adultos. Aí ele pensou, mas só oração vai resolver uma questão tão grave dessa? Duvidou. E eles continuaram. Evangelho, oração, água fluidificada, passe. Toda semana iam fazer as visitas. Passaram-se 2 meses. E um dia eles chegaram e o rapaz estava sentado na poltrona
sem as correntes. A afeição dele estava serena e tranquila, não tinha mais aquele ar de agressividade e aquela agitação, ele estava sentadinho, quietinho. E a mãe veio receber toda sorridente e falou: ele está muito melhor. Então a dedução é que naturalmente um problema tão grave desse, nessa vida, não tinha cura. Falar que ele ficou curado seria mentir. Não estava curado. Mas ele estava sereno e tranquilo. E as reações eram de uma criança que estivesse esperando uma visita para ganhar bala, ganhar brinquedo, etc. e tal. Porque a idade mental dele era de 2 anos de idade. E então o doutor Sérgio falou que aquilo chocou ele tanto, positivamente falando, que ele definiu ali que ele seria médico e seria psiquiatra. De tanto que aquilo mexeu com ele. E ele falou: precisou disso para eu lembrar, né, dessa lei da adoração, que eu não tinha noção, que estuda a teoria, mas na prática como é que as coisas acontecem. Então ele disse que o pedir obtereis, o buscar e achareis, só foi ganhar força dentro dele quando ele viveu essa situação. E naturalmente, né, o que a gente pode deduzir disso? Que o ambiente onde nós estamos é muito importante, porque a gente sofre influência, certamente. Nós fazemos o ambiente, mas ao mesmo tempo nós somos influenciados pelos ambientes onde frequentamos, ou seja, somos responsáveis. Porque tudo que está dentro da gente, energeticamente, influencia as pessoas e os ambientes. Mas em contrapartida, nós também sofremos a influência. Basta para isso que nós entremos o quê? Na faixa vibratória daquela energia, como nós bem sabemos disso. Então, se as energias são rasteiras e nós estamos desequilibrados emocionalmente, naturalmente nós vamos fazer igual um rodo, pegar tudo aquilo ali, internalizar. Queremos sair disso? Mantendo a sintonia elevada. Tinha mais uma questão aqui do Livro dos Espíritos, mas estou achando por bem não fazer. Vou fazer por alto, para não atrapalhar o tempo. Então, na questão 661, ele diz: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe nossas faltas. Responderam: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais do que as palavras. Então não adianta a gente só da boca para fora pedir. É os extremos, né? Se nós estamos com o egoísmo exacerbado, pedindo sem parar, só querendo receber, ou estamos fazendo um exercício da mente com orgulho, ou nós não estamos nos entregando, estamos no caminho do meio nos entregando. Porque aí, para pedir perdão a Deus, é necessário, segundo a espiritualidade superior, que nós mudemos de proceder. Mas essa mudança tem que ser verdadeira. Porque a energia, ela não se engana. Não adianta a gente ter a fachada do anjinho e lá dentro o vulcão está quase explodindo. Porque as ondas energéticas vão ser conforme aquilo que nós estamos trazendo dentro de nós, né? O que é aconselhável, então? Vamos citar aqui, porque tem pessoas que às vezes tiram momentos do dia ou da semana para fazerem oração. Tem aquele método de orar. Mas, depois que terminou, por exemplo, vai num culto, saiu ali do culto, já na porta já começa a falar mal dos outros,
e contradizer tudo aquilo que teoricamente fizeram. E a sintonia, ela cobra de nós, porque ela tem que ser constante. Então, uma certa vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim: mas estão querendo que eu seja espírita 24 horas por dia? Não, ninguém está querendo que ninguém seja isso ou aquilo. A gente é aquilo que a gente é. Mas a interdependência faz de nós isso. A gente tem o livre-arbítrio, a gente faz as escolhas. Por isso é importante para nós cuidarmos da nossa casa mental e cuidarmos das nossas emoções, porque é elas que vão ditar as regras para nós. São elas que dizem aquilo que nós somos. Não adianta a gente querer ser uma coisa que a gente não dá conta de ser. Então, é importante para nós, porque nas convivências, nessa interdependência, muitas vezes com quem que a gente convive mais e com quem que a gente tem mais atrito? Com as pessoas que são mais íntimas de nós, ou seja, família. Por isso é aconselhável a gente manter dentro da nossa casa um ambiente saudável, que pode perfeitamente ser trabalhado por nós. Então vamos citar aqui outro livro de André Luiz, o livro Os Mensageiros, aonde o instrutor Aniceto vai nos alertar que o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas um processo avançado de defesa exterior, pelas claridades espirituais que acendem em torno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Não quer dizer com isso que os problemas nossos vão deixar de existir. Problemas sempre vão existir em nossa vida. E muitas vezes, quando a pessoa está tentando fazer o saneamento, os problemas ganham uma cor nova. A ponto de Emmanuel dizer: o seu pior momento na vida é sempre o instante de melhorar. Mas isso é uma coisa que acontece naturalmente, porque aqueles que não querem que a gente se melhore e que estão energeticamente perto da gente, vai fazer de tudo para que as coisas não deem certo. Persistência é a palavra de ordem, para a gente insistir em manter uma sintonia baixa para fazer o saneamento nos ambientes onde a gente se encontra, que é muito importante, porque o ganho a pessoa só vai notar quando ela passar a viver a questão. Vai mudar a sintonia dos ambientes. Isso aí a gente pode comprovar. E automaticamente a própria sintonia do indivíduo também é alterada, né? Só que muitos problemas vão deixar de ter importância para as pessoas. Às vezes a gente dá importância a cada coisa que não tem nada a ver na vida da gente. E a gente despende uma energia e fala: gente, eu estou na lona, estou malzão. E o que acontece? É porque nós damos importância demais a coisa que não tem a menor importância. Nenhuma. E aí pode ser que o nosso orgulho e o nosso egoísmo estejam ditando as ordens para nós. Mas a sutileza da questão não nos permite observar isso. E esse equilíbrio das energias, tanto no interior da gente, como nos ambientes onde a gente frequenta, vai fazer com que a gente passe a reparar nisso e parar de dar importância àquilo que absolutamente não tem a menor importância. E para concluir, vamos citar mais dois livros. Um é Jesus no Lar,
aonde Jesus, em determinado momento, dá um aconselhamento para Pedro. Porque Pedro, ele incentivado, assim, entre aspas, pela sogra, ele estava observando a sogra colocando fogo nele para pedir a Jesus certas regalias. Nós conhecemos muito bem esse estilo, né? Porque determinadas mulheres que viviam rodeando ali, elas tinham uma condição financeira boa e ajudavam muito a divulgação do evangelho com recurso financeiro. E o pescador muito humilde financeiramente, economicamente falando, e a sogra então, mas pede, porque eu também quero ter aquela casa que a Joana de Cusa tem, né? Aí Jesus, ele vai conversar com Jesus a respeito exatamente dessa questão do pedir em oração. E Jesus diz para ele: enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Então, é isso aí. A gente tem que saber pedir para saber ganhar, né? E por último, vamos citar um livro de Richard Simonetti que chama Não Pise na Bola. E ele nos diz que todos nós temos fraturas morais. Que se nós pretendemos que Jesus nos liberte de sofrimentos e dificuldades retificadoras, que é fatal que nós vamos colher decepções. E ele nos dá um exemplo prático. Ele fala a respeito de um quadro que foi pintado no século XIX por um pintor inglês chamado William Rowan Hunt, aonde esse pintor mostra Jesus em um jardim com uma mão segurando uma lanterna e com a outra batendo numa porta. Aí um crítico de arte chegou perto dele e disse: mas senhor Hunt, o seu quadro está inacabado, porque o senhor esqueceu de colocar maçaneta na porta. Aí ele falou assim: não. Essa porta simboliza o coração humano. Ela só pode ser aberta por dentro. E Jesus está o tempo todo batendo na porta do nosso coração. E nós, então, só podemos permitir que ele entre se nós abrirmos a nossa porta interna. Que nós possamos, então, em agradecimento, saber que tudo que existe no mundo de material foi criado em favor do nosso espírito imortal. Não existe nada no cosmos, que tudo de material nasceu e um dia vai morrer. É fato. O planeta Terra um dia vai morrer. Mas o nosso espírito é imortal. Porque tudo que Deus criou como material didático para que nós possamos nos aperfeiçoar espiritualmente. E é essa a mensagem final deixada por essa fala sobre prece e terapia da alma. Que nós possamos realmente usar da oração e usar da prece, que está submetida à lei da adoração, que é um dever nosso para com a divindade, e sabermos dentro do nosso coração que tudo que existe no mundo é para o nosso aperfeiçoamento, é material didático. Chega e um dia, na hora que nós não tivermos mais necessidade daquele material, ele vai ser reaproveitado por outro, porque nós já aprendemos a lição. Muito obrigada e uma boa noite a todos.